Você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O processo para autorizar o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 nos Estados Unidos está avançando. Os comprimidos são do laboratório Merck. O Molnupiravir, já licenciado no Reino Unido, promete reduzir em 30% a taxa de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco quando tomado logo após contrair o vírus. Há esperanças de que o tratamento seja mais eficiente do que anticorpos monoclonais ou vacinais, porque não tem como alvo as proteínas em constante mutação na superfície do vírus. Mas o comitê expressou preocupação sobre outros possíveis efeitos colaterais, além de diarreia e tontura, danos ao DNA que podem levar ao câncer ou prejudicar os espermatozoides. A Agência de Alimentos e Medicamentos americana disse que esse efeito foi insignificante em estudos realizados com ratos. Os Estados Unidos devem conceder uma autorização de uso emergencial em breve. O Reino Unido aprovou o segundo tratamento de anticorpos contra a Covid-19. O coquetel de medicamentos da farmacêutica GSK é recomendado para casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco. A Agência Britânica de Medicamentos anunciou a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o Sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O Sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid-19 aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e recordou que 1/3 dos europeus ainda não foi imunizado. O debate sobre a vacinação compulsória é polêmico nos países democráticos. É compreensível e apropriado conduzir esse assunto agora. Como podemos encorajar e potencialmente pensar sobre a vacinação obrigatória na União Europeia? Isso precisa de discussão, precisa de uma abordagem comum, mas é uma discussão que acho que deve ocorrer. Von der Leyen lembrou que as iniciativas programadas em vários países da União Europeia sobre multas às pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos. A líder do Poder Executivo da União Europeia afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam a imunização contra a pandemia de coronavírus. O continente europeu tem presenciado nas últimas semanas o coronavírus voltar a ganhar força em países como Alemanha, Áustria e França. Para muitos cientistas, a situação se deve em parte pela negação de muitos em se imunizar. Os países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde se uniram para lutar de forma mais eficiente contra futuras pandemias. O encontro dos 194 estados integrantes da Organização Mundial da Saúde acontece no momento em que o coronavírus volta a avançar em vários países membros. A decisão foi aprovada por unanimidade após uma reunião excepcional de 3 dias da Assembleia Mundial da Saúde,
o órgão de tomada de decisões da OMS, que inclui todos os integrantes. A decisão que acabamos de tomar é uma vitória para todos nós, para o multilateralismo e a saúde global, mas exigirá boa vontade de todos para sua rápida implementação. Demos ao mundo um sinal de que podemos nos comprometer com a ação, um caminho claro, mas que ao mesmo tempo oferece flexibilidade se necessário. O acordo representa um compromisso comum para reforçar a prevenção, a preparação e a resposta às pandemias. O texto foi proposto por dezenas de países, incluindo os membros da União Europeia e os Estados Unidos. As nações já haviam estabelecido um acordo informal sobre a adoção do documento no último domingo. Agora, os membros da OMS devem abordar a elaboração do marco jurídico e decidir se um instrumento internacional será vinculado ou não. A fome se espalha no Afeganistão e deixa bebês à beira da morte. A ONU alertou que a exclusão das mulheres do mercado de trabalho pelo Talibã pode agravar ainda mais a situação econômica no país. Uma clínica administrada pela ONG Médicos Sem Fronteiras em Herat, a maior cidade do oeste do Afeganistão, está lotada de bebês desnutridos e com outros problemas de saúde. O Unicef estimou que neste inverno cerca de 3.200.000 crianças afegãs com menos de 5 anos sofrerão de desnutrição e 1 milhão poderão morrer por falta de cuidados. Depois de passar 2 meses nesta clínica, Ali Omar, um bebê de 5 meses, está se recuperando. Mas ele pesa apenas 3 quilos e 100 gramas, o mesmo que um recém-nascido. E a mãe teme que ele tenha alta. Se eu for embora, nossa casa está muito fria e estou preocupada se eles nos derem alta amanhã e estaremos de volta depois de 1 ou 2 semanas. No momento, meu filho está fraco e eu não tenho leite suficiente. Ele também tem uma infecção no peito, porque nossa casa está muito fria e eu não posso alimentá-lo lá. Vamos voltar para cá. Em um país como o Afeganistão, que está em guerra há 40 anos, a desnutrição é um problema endêmico, agravado pelos últimos anos de seca. A situação piorou ainda mais desde que o Talibã recuperou o poder em agosto. O desemprego disparou, os preços dos alimentos aumentaram e o sofrimento é palpável em todo o país, especialmente nos campos para deslocados. Sem trabalho, Muhammad Amin chegou a pensar em vender seu rim. Claro que pensei nas consequências, mas quando vejo meus filhos e penso que poderia ajudá-los fazendo isso, tudo bem para mim. Caso contrário, cabe a Deus decidir o que vai acontecer. Hoje ou amanhã, as pessoas não terão outra opção a não ser vender seus filhos. Um relatório divulgado pela ONU alerta que proibir as mulheres de trabalhar agravará ainda mais a crise econômica do Afeganistão. Os efeitos das restrições ao trabalho das mulheres são críticos. As contrações esperadas no PIB serão agravadas por isso. As mulheres constituem 20% do emprego formal. O regime fundamentalista autorizou apenas a retomada das atividades a uma parte das funcionárias dedicadas à educação ou saúde. A economia do país mais pobre da Ásia, minada pela guerra e a seca, perdeu com a mudança de poder seu principal recurso, a ajuda internacional, que representava 40% de seu PIB e financiava 80% de seu orçamento. E ainda falando sobre o Afeganistão, a Organização das Nações Unidas distribuiu dinheiro em Cabul para as famílias pobres. Muita gente enfrentou filas, empurrões e até agressão com arma em Cabul. O objetivo dessas pessoas era receber 7.000 afegães, o equivalente a cerca de R$ 385. O dinheiro é fornecido aos mais pobres pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU.
As mulheres se empurravam para conseguir chegar ao local onde a ajuda era distribuída, ignorando os talibãs armados encarregados de manter a ordem. Algumas vestiam burcas com remendos, outras estavam com vestidos mais modernos porque não esperavam encontrar talibãs no local. Está tudo muito caro agora, estamos comprando coisas por um preço muito elevado e que duram apenas 15 dias, como um saco de farinha. Meu filho trabalha com computador, mas o que ele ganha não é suficiente para nós. Temos muitos problemas, estamos apenas sobrevivendo. Não sei sobre o futuro de nossos filhos. Desde o retorno dos talibãs, a economia afegã, que dependia em grande parte de subsídios internacionais, afundou. O governo americano congelou os ativos do Banco Central Afegão. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional interromperam a ajuda a Cabul. A ONU alertou que ao menos 23 milhões de afegãos estarão ameaçados pela fome neste inverno na região. O acidente com o avião que levava a equipe da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia completou 5 anos. Na época, 71 pessoas morreram, entre elas 19 jogadores do time brasileiro. A final da Copa Sul-Americana, marcada para 29 de novembro de 2016, não ocorreu. Há 5 anos, a partida entre a Chapecoense e o colombiano Atlético Nacional virou sinal de luto após o avião da companhia Lamia, com matrícula boliviana, cair perto de Medellín. No acidente morreram 71 pessoas, entre elas 19 jogadores do time brasileiro, assim como a maior parte da diretoria do clube. Na época, sobreviveram 3 jogadores, a aeromoça boliviana Ximena Soares, o jornalista brasileiro Rafael Renzel e o mecânico boliviano Erwin Tumiri. Renzel morreu em março de 2019 depois de sofrer um ataque cardíaco. A investigação colombiana concluiu que o avião Avro RJ-85 caiu por falta de combustível. Em setembro deste ano, a Polícia Federal informou a prisão de uma boliviana investigada pela queda do avião. A mulher, que não foi identificada pelas autoridades, é foragida da Justiça da Bolívia e supostamente teria aprovado o plano de voo da Chapecoense sem os requisitos mínimos de segurança. Após a catástrofe, a Chape foi declarada campeã do torneio continental. O clube conseguiu se reconstruir e ficar mais 2 anos na Série A do Brasileirão, mas em 2019 foi rebaixada em meio a contratações que não se concretizaram e constantes trocas de treinador. Problemas financeiros devido à queda no número de sócios e indenizações às famílias das vítimas do acidente também contribuíram para uma derrocada do time. Este ano, a expectativa de dirigentes do time era por uma reconstrução. 30 rinocerontes brancos ameaçados de extinção chegaram a Ruanda após uma longa viagem da África do Sul em um Boeing 747. Foi a maior transferência individual da espécie. 30 rinocerontes brancos já estão no Parque Nacional Akagera, em Ruanda. Mais seguros, caminham tranquilamente na nova casa. Os animais, que pesam até 2 toneladas, fizeram uma viagem de 3.400 quilômetros da África do Sul até Ruanda. Boa parte da viagem foi a bordo de um Boeing 747. Os rinocerontes tiveram que receber tranquilizantes para reduzir o nível de estresse, no que foi considerado o maior traslado da história desses colossos ameaçados. A operação envolveu 80 pessoas, como médicos veterinários e especialistas em transporte de animais selvagens. O rinoceronte branco do sul, uma das 2 subespécies desse tipo, é atualmente considerado em perigo de extinção. São cerca de 20 mil ainda remanescentes, de acordo com o Fundo Mundial para a Natureza. O animal é vítima frequente da caça ilegal devido aos seus cobiçados chifres, utilizados principalmente na Ásia para a medicina tradicional ou como afrodisíaco. Um bebê de apenas 11 meses de idade conquistou a internet nos últimos dias ao exibir suas incríveis habilidades no snowboard. A pequena ainda não aprendeu a andar, mas já se equilibra nas encostas durante a nova temporada de neve na China. Aos 11 meses de idade, a brincadeira preferida de Wang Yuji passa longe dos cubos de montar e bonecas coloridas.
A garota gosta mesmo de deslizar na neve sobre uma pequena prancha de snowboard. Na verdade, no início pensamos em deixá-la tentar. Se ela tivesse tido medo ou resistido, é claro que não teríamos forçado a praticar o esporte. Mas uma vez na prancha, ela se achava, segurava as pernas e começou a rir. Percebemos que ela não tem medo nenhum e está se divertindo. A mini praticante treina neste resort perto de Pequim, que vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em apenas alguns meses. A menina prodígio ganhou milhares de fãs na internet e seus vídeos conquistaram milhões de visualizações nas redes sociais chinesas. Muitas pessoas deixam mensagens dizendo: ela é tão talentosa e talvez possa competir nas Olimpíadas de Inverno no futuro. Eu penso sobre isso. Talvez, se ela mantiver suas habilidades de equilíbrio e tiver o talento para praticar um esporte de que goste, será ótimo, que traga glória ao nosso país. Mas ela ainda é muito pequena. Vamos respeitar as escolhas dela no futuro. A primeira experiência de Yuji no snowboard foi há apenas 2 semanas durante um feriado em família. Desde então, todas as manhãs, ela se junta aos praticantes no resort. Os pais destacam que sob as pequenas roupas de neve estão equipamentos profissionais que protegem a menina em caso de queda. E cada movimento do bebê é acompanhado de perto pelos responsáveis. Que fofura! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.